Boa noite, meu nome é Pamela Lopes Martins, sou da terceira fase de Biomedicina e hoje eu irei abordar sobre o tema doenças humanas que estão relacionadas com os tecidos em o nosso organismo. Bom, as doenças do sistema imunológico elas ocorrem quando as células saudáveis do corpo são destruídas pelo próprio organismo por engano. As causas definitivas para isso ainda são desconhecidas. No entanto, acredita-se que fatores externos estejam envolvidos na ocorrência dessa condição, principalmente quando há disposição genética e uso de determinados medicamentos, além de outras questões também envolvendo o estilo de vida do paciente. Existem mais de 80 tipos diferentes de doenças autoimunes. Também varia muito de tratamento, varia de acordo com o tipo de doença e com o quadro apresentado também pelo paciente. Hoje eu irei apresentar algumas das principais doenças do sistema imunológico, seus sintomas, características, grupo de risco, opções de tratamento, entre outras informações também bastante importantes. Como já vimos, há diversas patologias que podem ser classificadas como doenças do sistema imunológico. A primeira doença que eu irei apresentar hoje é a doença de lúpus. Lúpus é uma das doenças do sistema imunológico que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, tais como articulações, peles, cérebro, entre outros, causando sintomas como fadiga, febre e dor nas articulações também. Estima-se que no Brasil já tem mais de cerca de 65 mil pessoas com lúpus, sendo que a condição ela ocorre muito mais em mulheres do que em homens. A patologia ela manifesta-se quando o sistema imunológico ataca e destrói alguns tecidos saudáveis do corpo. Pesquisas indicam que seja o resultado de uma combinação de fatores como hormonais, infecciosos, genéticos e ambientais também. Os sintomas eles podem surgir de repente ou se desenvolver lentamente. A doença ela não tem cura. O tratamento ele pode incluir o uso de anti-inflamatórios, protetores solar, corticoide tópico para pequenas lesões cutâneas e além de revolucionárias. A próxima doença que eu iria apresentar é o vitiligo. O vitiligo é uma das doenças mais comuns do sistema imunológico. O vitiligo ele é uma doença cutânea que causa a perda da pigmentação da pele. Ela pode gerar surgimento pelo corpo todo. A patologia do vitiligo ele pode afetar em todos os tipos de pele, mas é mais comum em peles mais escuras. É importante também saber que essa não é uma doença contagiosa e ela não tem risco de vida para o paciente, mas afeta bastante a autoestima do paciente. O vitiligo ele ocorre quando as células formadas por melanina elas morrem ou deixam de produzir o pigmento que garante a cor da pele, cor dos olhos, cabelo e entre outros. O tratamento ele varia de acordo com o quadro clínico de cada paciente, mas a eficácia depende do organismo de cada um. Bom, a próxima é a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 ela é caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, condições que levam a uma série de complicações no organismo. A doença ela tem que se manifestar nos períodos de infância e de adolescência. Também consiste na destruição feita pelo próprio organismo nas unidades de defesa do corpo responsável, que é responsável pela insulina, né? Seus fatores de risco, ele abrange bastante a genética e história familiar também, em infecções que ocorrem na infância. Diabetes tipo 1, ela pode causar lesões nas placas dos vasos sanguíneos, o que compromete a oxigenação do sangue, dos órgãos e eleva o risco de infartos e AVCs, falência renal, neuropatia, entre outras complicações. Algumas características da doença incluem sede constante, boca seca, vontade de urinar toda hora, perda de peso, formigamento nos pés e nas pernas, feridas que demoram a cicatrizar e fungos debaixo das unhas. O diagnóstico geralmente ele é dado a partir de um exame de sangue que mede a glicemia. Se o resultado dá igual ou acima de 126, 2 vezes seguidas, a pessoa é considerada diabética. Por sua vez, o tratamento ele envolve a reposição desse hormônio, o qual tem a função de abrir as portas das células para a entrada da glicose, que será convertida em energia. Os danos causam interferência na comunicação entre o cérebro, a medula espinhal e outras áreas que o sistema nervoso central. Pessoas com casos graves de esclerose podem até mesmo perder a capacidade de andar e de falar.
Vale destacar também que nos estágios iniciais da doença, os sintomas são bastante espaçados. São sintomas mais comuns, como a visão turva, fadiga, formigamentos, perda de força, falta de equilíbrio, espasmos musculares, dores crônicas, depressão e entre outros. A próxima que eu irei abordar é sobre a doença de Graves. A doença de Graves é uma patologia autoimune que merece atenção. Ela gera a anomalia no funcionamento da glândula da tireoide, sendo assim a única forma do hipertireoidismo que apresenta como sintomas a irritação no olho e das pálpebras. Além da manifestação mais convencionais, essa condição pode ser diagnosticada a partir do aumento do volume da tireoide e pelo excesso de hormônio que é produzido pela glândula no sangue. A patologia ela pode se manifestar em sua forma convencional, em um tipo bastante específico. Nesse último caso, gera uma alteração na órbita do olho e isso provoca uma disfunção da tireoide. Entretanto, na maioria dos casos, a doença surge com o hipertireoidismo e é caracterizada pelo deslocamento do globo ocular para a frente. Quanto ao seu tratamento, ele pode abranger a administração de fármacos, a realização de terapias com iodo radioativo ou a cirurgia da tireoide. Com o tratamento adequado, essa patologia ela pode entrar em remissão. Temos a doença de Crohn, que a doença de Crohn é uma patologia inflamatória que ela afeta predominante a parte inferior do intestino delgado e intestino grosso, mas que também ela pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. Ela é considerada crônica e provavelmente provocada por desregulação do sistema imunológico. A doença, ela causa diarreia, cólica abdominal, febre, sangramento, além de provocar a perda do peso e a perca de apetite também. O tratamento, ele é terapêutico. Ele pode direcionar e reprimir o processo inflamatório desregulado. No entanto, não a cura dessa doença. Ela é crônica. Esse tratamento ele já pode ser feito a partir de infusões medicinais, reduzindo sinais de sintomas e induzindo e mantendo a remissão do quadro. Temos também a psoríase. A psoríase ela é uma doença bastante comum que ela é caracterizada por lesões avermelhadas e descamativas, normalmente em placas. Elas aparecem com maior frequência no couro cabeludo, nos cotovelos, joelhos, mãos, pés, unhas e pode também na região genital. A extensão da manifestação, ela varia de pequenas lesões localizadas até o comprometimento de toda a pele. Os tratamentos, eles podem ser feitos de forma tópica, com cremes e pomadas, e por fototerapia ou via infusão de medicamentos, trazendo mais qualidade de vida para o paciente, porque é uma doença incomodativa. Nós temos a síndrome de Sjögren, que ela também é conhecida como endocrinopatia autoimune. Ela trata-se de uma doença reumática autoimune comum, cujo alvo equivocado do sistema imunológico são as glândulas responsáveis pela saliva e as lágrimas. Há estimativas que atinge aproximadamente 2% da população mundial. Os seus sintomas, eles são característicos. Então, a secura excessiva dos olhos, da boca e entre outros membros das mucosas. Ela pode se manifestar em pessoas de qualquer faixa etária. Entretanto, em torno de 90% dos casos, ele ocorre no público feminino em meia idade. Seu tratamento ele costuma incluir estratégias para aliviar a secura, a administração de fármacos, medidas de proteção aos olhos, aumento de ingestão de líquido e entre outras ações. Em uma doença autoimune, os anticorpos ou as células produzidas pelo corpo, eles atacam os próprios tecidos do corpo. Muitas doenças autoimunes, elas afetam os tecidos e uma variedade de órgãos. É isso, espero que tenham gostado. Boa noite.